Pedro, irmãos, aqui nós podemos abrir essa expressão dizendo que é aquele que é chamado. Quando você começa a ler os evangelhos, você vai ver aquele pescador, o seu irmão André, os dois no começo de uma história. Jesus vai chamar os seus discípulos e Pedro é um daqueles que é chamado por Jesus. Mais ainda, como alguém que está participando dos sofrimentos no ministério de Jesus, Pedro demonstra, irmãos, e nós vemos isso em diversos textos, alguém que tinha sim as suas limitações e os seus pecados. Ele não era um Superman, ele não era alguém, como muitos colocam, alguém que tinha todo um diferencial, que depois foi reconhecido como o primeiro Papa da igreja cristã. Nada disso. Pedro era um pecador, alguém como eu e como você, que tinha as suas escorregadas. É interessante observar, irmãos, que quando Jesus vai se revelando e mostrando aquilo que ele é, o que ele faz, a sua obra, nós vamos ver na boca de Pedro alguém que confessa o nome de Jesus. A confissão basilar do Evangelho, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Sai da boca daquele que era alguém extremamente expansivo, alguém que falava às vezes fora de hora, ou agia de um jeito que era meio desconexo, mas ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E um líder cristão, irmãos, precisa ter essa confissão: Jesus é o Cristo, não eu sou o Cristo. Jesus é o dono, Ele é o Senhor, e é atrás dele que eu estou seguindo. Mais ainda, irmãos, Pedro é aquele mesmo que nós lemos lá no final do Evangelho de João, quando é perdoado pelo Senhor, ele recebe um comissionamento de Jesus Cristo dizendo: Pedro, você me ama? E Pedro por 3 vezes ouve essa interrogativa. E nas 3 vezes, ao responder, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você de fato tem apreço por mim? Você tem entendido qual é o meu ministério? Você sabe que está nesse mundo não para defender os seus interesses, mas agora você reconhece quem eu sou e o que eu faço? Na última vez Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus poderia ter levado a conversa para um outro sentido, ter dado a ele um sermão, falado e tal, mas Jesus lhe responde: apacenta as minhas ovelhas. E essa palavra apacenta, ela só aparece mais uma vez em todo o Novo Testamento. E é exatamente quando não mais o jovem Pedro, não o Pedro que falava com Jesus: Senhor, só quer que a gente mande vir uma horda de anjos celestiais para resolver esse problema. Não é mais o Pedro que corta a orelha de um soldado romano na sua impulsividade, mas agora é o velho Pedro que diz, não mais de um jeito intempestivo, ele diz: presbíteros, vocês aí, quem está pedindo sou eu, alguém exatamente como vocês. E aí ele vai repetir a mesma palavra que Jesus lhe dissera lá atrás: pastoreai, ou seja, apacenta, é a mesma expressão. Da onde, irmãos, a teologia tira dos nossos dias a palavra poimênica, que é exatamente o pastorear, o apacentar. Em outras palavras, o tomar conta, o prover, o suprir as necessidades, o reger, o liderar, o governar, não algo que é nosso, mas que pertence a outrem, no caso do Senhor Jesus.